E disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Próximo, Bruno, por favor. 38. Quem crê em mim, pode repetir comigo. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, vamos ler junto novamente, que eu quero que você guarde esse versículo, sem olhar para lá. Você sabe onde está escrito? João 7,38. É raro. Diga comigo, quem crê em mim, diga assim, disse Jesus, quem crê em mim. Mas pode crer, pode ser de qualquer forma essa crença? Pode ser de qualquer jeito que ele falou que você tem que crer? Sim ou não? Ele disse, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Glória a Deus. Vou tentar economizar a voz aqui, que está bem travada a garganta. Mas eu quero dizer algo para você, irmão. Eu quero ser rápido nessa noite. Mas nessa noite eu gostaria de... Eu já deixado sobre aviso os líderes, esposas de líderes. E é provável também que até líder em treinamento vai entrar nessa. Porque nós vamos tirar um momento para fluir nessa noite. Fluir. E nesse momento eu quero convocar você, quando a gente for fazer isso, para você ser intenso. Para você ser intenso. Aliás, eu acho que na nossa vida nós precisamos ser pessoas intensas. Eu acho que no seu casamento você tem que ser intenso. No seu trabalho você tem que ser intenso. Na sua escola você tem que ser intenso. Mas mais do que isso, com Deus você tem que ser muito intenso. Você tem que ser um coração intenso com o Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então eu quero ler mais uma vez esse versículo para orar com você. Porque Jesus disse, quem crer em mim. Como? De que forma? Como diz a Escritura. Do seu interior fluirão rios de água viva. Quero perguntar para você, quem crê no Senhor aqui? Então é para você mesmo essa palavra. Feche seus olhos para a gente orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui diante da sua palavra nessa noite. E nesse momento, Senhor, eu quero ser mais uma vez o instrumento do Senhor. Eu quero liberar palavras na vida dos meus irmãos, Senhor. Palavras de vida, palavras que vão alimentar, palavras que vão fortalecer a fé, que vai edificar a fé deles. Pai, eu quero ser usado por Ti para que os Teus filhos saiam daqui, mas eles saiam debaixo de convicção. Eles saiam daqui, meu Pai, debaixo de direção. Que essa palavra seja como uma bússola que vai conduzi-los a todo lugar que o Senhor quer que eles cheguem, que o Senhor quer que eles vão. Então eu oro, te agradeço e abençoo cada um em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Está com o seu coração pronto? Aleluia. Eu quero continuar lendo aqui mais uns 2 versículos. Bruno, por favor. Está o 39, eu acho. Próximo. Ele estava referindo-se, quando ele falou que fluirá um rio de água viva do seu interior, ele estava se referindo ao Espírito Santo, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Próximo. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado, ele não havia voltado para o céu. Aleluia. Irmãos, deixa eu falar para você, o nosso trabalho aqui, como filho de Deus, você sabe que você não é só crente, né? Eu falei para você semana passada, quem chama você de crente é a Folha de São Paulo, né? A Globo faz a pesquisa lá, diz que você é evangélico, mas é tudo balela, porque na verdade você é filho de Deus. Amém? Obrigado pelo seu amém empolgante aí, que você, né? Eu acho que se eu falasse que você é evangélico, você ia dar um grito. Ah, sou evangélico, eu sou gospel, né? Mas eu falei que você é filho, você vai amém. Deixa eu reforçar, você é filho e filho amado. Aleluia. Então Jesus disse que aquele que crê nele, como diz as Escrituras, tem um rio que vai fluir dentro dele. Olha que coisa poderosa, um rio que flui. Agora, eu frisei para você que
existe uma forma, existe um jeito certo. É como diz as Escrituras. É como diz as Escrituras. Vão só comigo? Então, se você é alguém que já crê em Jesus, como diz as Escrituras, eu quero dizer, né, que você é a pessoa certa para que esse rio flua na sua vida. Amém, irmãos? Aleluia. E como que diz as Escrituras? Aqui é um ponto-chave. Porque Jesus disse que o rio vai fluir. Peça a sua atenção, não brinque, não converse. Estou de olho em todo mundo aqui. Glória a Deus. Não quero chamar seu nome agora. Mas a Bíblia diz que é como diz as Escrituras, que precisa crer dessa forma, como diz as Escrituras. E o que a Escritura diz? O que nós podemos ver? Como as Escrituras revelam o Senhor Jesus? Então, às vezes, a nossa dificuldade de receber algo de Deus, a sua dificuldade de ser tocado por Deus, é porque você não entende, você não conhece realmente, às vezes, a vontade do Senhor, né? Não conhece a vontade dEle. Mas o que diz as Escrituras? A primeira coisa que as Escrituras é muito enfática em dizer é que você agora, que antes você estava no reino das trevas, no império das trevas, e que agora você está no reino do Filho do seu amor. Isso é o que a Escritura diz. A Escritura diz que se Ele é por nós, quem será contra nós? Ou o que será contra nós? É isso que a Escritura diz. Nesse mesmo texto a Escritura diz que você é mais do que vencedor. Então você nem é só vencedor, você é mais do que vencedor. É isso que a Escritura diz. E aqui é o ponto-chave que muitos crentes estão na igreja, mas eles têm dificuldade de viver dessa forma. Ele ainda acha que não é tão vencedor. Ele tem dúvida se Deus o ama mesmo, tanto assim como nós dizemos. Mas eu estou dizendo para você que esse rio ele vai fluir quando alguém, né, crê em Jesus, como diz as Escrituras. Amém, irmãos? Então esse ponto aqui é importante, por quê? Porque as Escrituras dizem que você é amado. E quando você crê dessa forma, que você é amado de verdade, a pior coisa que tem, irmãos, é quando você está num relacionamento, imagina seu casamento, e você desconfia que o outro não te ama, que a esposa ou o esposo não te ama. É muito ruim. Você fica inseguro. Agora imagina pessoas que também pensam assim a respeito de Deus. São pessoas que ele não tem segurança de orar, de chegar diante de Deus e fazer uma oração, porque ele não conhece, ele não sabe exatamente o que Deus está pensando a seu respeito. Ele não sabe exatamente, ele não tem a segurança de crer que Deus irá ouvi-lo, que Deus irá se preocupar em ouvir a oração dele. Por quê? Porque ele é inseguro, né? Mas deixa eu falar para você, Jesus disse que é como diz as Escrituras, e a Escritura diz que Deus te amou de tal maneira. Estava falando com um jovem na ida sexta-feira, é o Gabriel. Cadê o Gabriel? Está aqui? Gabriel? Foi embora? Tá ali, né? Está escondidinho, né? Vou te chamar aqui para testemunhar, não. Ele é venezuelano, né? E a gente falava, né, compartilhava algumas coisas, né? Algumas coisas. E eu soube, eu percebi que Deus ia fazer algo grande nesse encontro. Alguma coisa grande nesse encontro. E, irmãos, a grande dificuldade das pessoas, vou dar o testemunho dele, depois ele dá o testemunho dele aqui. A grande dificuldade das pessoas é entender isso, entender que você é amado, entender que é isso que a palavra de Deus diz, que você é amado. Mas pastor, por que se fala tanto disso? Talvez pela questão da dificuldade das pessoas acreditarem nisso. Então, irmãos, se você crê em Jesus, como diz as Escrituras, deixa eu falar para você, o rio vai fluir dentro de você. Você está pronto para receber o fluir de Deus na sua vida.
Porque você crê como diz as Escrituras. Você crê que é filho, você crê que é amado, você crê que não tem mais pendência entre você e Deus. Amém? Você crê que não tem mais dívida, que a dívida foi carregada lá na cruz pelo seu Senhor. Então agora você não tem dificuldade nenhuma de se apresentar diante de Deus e de receber de Deus as bênçãos que você precisa, a transformação que você precisa na sua vida. Aí você fala assim para mim: pastor, mas eu já creio. Eu creio, como diz as Escrituras. E por que não estou fluindo ainda? Como que eu faço para fluir? Às vezes, irmãos, você está enquadrado naquilo que a Bíblia está dizendo. Você crê em Jesus, como diz as Escrituras. Você crê que é amado, né? Você crê que Deus deu o Espírito dele, depositou esse Espírito na sua vida, né? E o que falta? O que falta? Anotei algumas coisas aqui, mas eu quero ser bem breve nessa palavra. O que falta, que eu penso, irmãos, é que tem dentro, porque Jesus disse que o fluir será dentro de nós, mas às vezes dentro de nós tem muitos entulhos que precisam ser liberados, que precisam sair. A Bíblia fala de renovar a mente com a palavra de Deus. E quando fala isso é porque tem na nossa mente muitas coisas que estão ocupando espaço, e coisas que às vezes são legítimas, coisas que você nem está pecando, fazendo, né, ocupado com essas coisas. Mas eu digo para você, sabe, tem muita coisa que é entulho, e tem muita coisa que você deve desfazer, que você deve jogar fora da sua vida. Amém? Glória a Deus. Então, os entulhos vão sempre impedir que o rio flua dentro de você, né? Então o rio já está dentro de você, mas o problema são os entulhos. O que são esses entulhos? Coisas naturais. Às vezes você é uma pessoa que seu olhar está sempre para o natural, para sempre para as coisas do mundo. Talvez você seja uma pessoa que você se enche muito de esporte, tudo seu é futebol, tudo seu é campeonato, tudo seu é coisa relacionada às coisas desse mundo. Não estou dizendo que é errado você assistir um jogo, torcer por um time, não. Mas às vezes você chega perto de pessoas, começa a conversar, e o que sai da boca dele é futebol. É Corinthians, é Palmeiras, é São Paulo, é Santos. Aliás, São Paulino e Santista nem estão falando muito, né, nessa semana. Estão bem quietos, né? Então, irmãos, coisas naturais, coisas que concorrem com o rio. Duas coisas assim não pode estar no mesmo ambiente, e é impossível. Então é necessário você se desfazer dessas coisas que têm atrapalhado você. E eu digo para você, às vezes você chega num ambiente como esse, um ambiente de oração, um ambiente de adoração, de louvor, e você até tenta louvar, mas a sua mente está tão travada, a sua mente está tão entupida de coisas do mundo, que você não dá liberdade ao Espírito. Mas nessa noite eu quero convidar você. Eu quero dizer para você que Deus quer liberar a sua mente, o seu coração, para fazer com que o rio volte a fluir poderosamente na sua vida. Amém, irmãos? Então eu vou falar de dois homens aqui para a gente encerrar essa palavra. Quero falar primeiro de Gideão. Quem era Gideão? Você conhece Gideão, né? Gideão estava vivendo uma vida muito ruim, lamentável, fraca, né? A fonte na vida dele não estava fluindo. O que eu estou dizendo? Alguém que conhecia Deus, alguém que ia para a igreja. Irmãos, estão comigo? Alguém que estava lá nos domingos, no culto, na célula. Mas quando Deus se encontra com Gideão para conversar com ele, né? Porque na verdade Deus sabe tudo a seu respeito. Deus sabe até o que você pensa, sem nem você, antes mesmo de você pensar, Deus já sabe. E Gideão, quando Deus encontra ele, você sabe que Gideão já vivia na terra da promessa, em Canaã, mas vivia uma vida terrível, vida ruim, né? Ele não tinha nem um prato de comida para se alimentar, porque a sua fonte estava entulhada, né? Mas um dia Deus entra na vida dele, né? E Deus muda a vida dele por completo. Por completo. Os irmãos estão comigo? Quero ler em Juízes capítulo 6, verso 12. Uma passagem bem rápida. Aleluia. Juízes 6, 12 diz assim:
Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você. Eu gosto daquela versão que diz assim: o Senhor é contigo, homem valente. Que está dizendo: o Senhor é com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Segura. Sabe, irmãos, essa história se parece com a minha e com a sua vida também. Porque muitas vezes nós questionamos isso. Nós pregamos, ensinamos, dizemos que Deus é contigo, que Deus é com você, que Deus é na sua casa. Mas muitas vezes a sua mente vai questionar. A sua mente vai, sabe, dizer: mas será que Deus é comigo mesmo? Por que tanta coisa ruim acontece na minha vida? Todo lugar que eu olho, todo lugar que eu vou, só coisa ruim que acontece. 13 já o próximo, 14. Ele diz: olha, então o que aconteceu? O Senhor é conosco. Aí no 13 ele diz: o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou, nos deu nas mãos dos midianitas, dos inimigos. Então, muitas vezes eu vejo crente falando isso. Pensar: minha vida, né, Deus nem olha mais para mim. Acho que Deus nem me ama mais. Porque olha, quando eu olho para a minha vida, eu vejo que é umas coisas que não dá para entender. Por que acontece com alguém que crê, com alguém que é filho de Deus? Como que isso pode acontecer? Aleluia. (14), 14, né? Nós lemos? Amém. Então por que nos sobreveio tudo isso? Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vai nessa tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Aleluia. Sabe, irmãos, aqui é um ponto muito importante também. Quero dizer para você, porque muitas vezes você está na igreja, você está firmado com o Senhor, andando com o Senhor, mas você permite que venham questionamentos que tiram você do foco, que impede de você viver como da maneira, de acordo com quem realmente você é. Sabia? Então Gideão, um homem de Deus, estava na terra certa, terra da promessa. E quando Deus fala com ele, diz assim: olha, homem valente, você é valente, você é um guerreiro. Ele fala: eu não sou nada, eu sou um pequenininho, zero à esquerda, ninguém liga para mim, estou aqui. E realmente a situação dele, no momento dele, era difícil mesmo. Estava ali, escondido, né? Com medo dos inimigos, amedrontado. Sabe, querido, não importa o que você está passando, e não importa o que falaram a seu respeito de quem você é, você precisa entender que você é quem Deus diz que você é. Você tem o valor que Deus diz que você tem. Aleluia. Então Deus falou para ele: eu estou contigo. E Gideão começa a reclamar, se lamentar da sua vida, mas Deus nem dá ouvido para ele, para o que ele dizia. Então Deus diz: Gideão, eu sou contigo. Segunda vez Deus falou isso para ele. Aleluia. Mas Deus provoca, né? Você vai ver que Deus está provocando, porque Deus não poderia fazer uma coisa grande na vida de Gideão, e Deus também não pode fazer algo grande na sua vida, o que Deus tem a intenção de fazer. Você acha que Deus tem intenções boas a seu respeito? Quais são as intenções de Deus que você acha que Deus tem a seu respeito? Você acha que Deus tem boas intenções para te abençoar, para mudar a sua vida? Mas quando Deus começa a provocar ele, Deus percebe que havia um monte de entulho. Então às vezes você não entende a vontade de Deus, você não entende que Deus te ama e que Ele quer fazer uma coisa nova na sua vida, porque o seu espírito está entulhado, seu coração está entulhado. Então ele começa a dizer, ele começa a reclamar, começa a falar um monte de besteira, né? E o contexto da vida de Gideão era o seguinte: um homem que vivia oprimido pelo inimigo, o que fazia nada dava certo, vivia escondido e amedrontado, não tinha disposição para vencer.
Não tinha. Estou falando de Gideão, mas às vezes no nosso meio nós vivemos dessa forma ainda. Às vezes quando se fala de vencer, de conquistar, aquela mensagem que eu falei semana passada, já está na sua mente impregnada. Não, fulano vence, fulano vai vencer, né? O irmão fulano vence, mas quem sou eu? Isso é o entulho. Isso é o que está dentro de você, que impede que Deus faça algo grande. Eu falei de Abraão, que ele andou por muito tempo com Deus, e um dia Deus manda ele subir a montanha, erguer os olhos e ver. Mas quando que Deus fez? Tinha passado muitos anos. É porque até ali ele carrega alguém que Deus falou para ele não carregar. Ele tinha relacionamentos que Deus falou para ele não se relacionar daquela forma. Quando Deus falou, sai da tua terra, da tua parentela, ele saiu da terra, mas ele levou um parente com ele. Esse parente representa coisas na sua vida, situações na sua vida, que você insiste em trazer com você, mas que não é a vontade de Deus para a sua vida. Você foi para o encontro, mas agora Deus está falando com você, tem coisa que tem que mudar na sua vida. Tem coisa que não serve mais para você. Tem coisa que você tem que deixar para trás. Amém, irmãos? Vocês estão comigo? Então o que Gideão precisava para dar uma grande virada na sua história? Só deixar o rio fluir. E quando o rio fluiu, ele venceu todos os seus inimigos de uma forma sobrenatural. Você conhece a história. Ele vence um exército de 130 mil inimigos. E quando ele reúne o seu exército, que Deus mandou ele reunir, tinha 30 mil, 120 mil inimigos. 30 mil. O inimigo ele tinha 30 mil soldados. Só que Deus falou para ele, olha, tem muita gente com você. Fala com essa turma aí. Porque eu fico imaginando, imagina você que está na frente, você é Gideão, e você agora tem um inimigo com 120 mil homens, e você conseguiu juntar só 30 mil. Matematicamente, o que significa? Cada um vai ter que vencer 4, né? Cada um vai ter que lutar com 4 e vencer 4. A matemática é isso. Mas deixa eu falar, para Deus fazer algo grande na sua vida, não depende da matemática. Não depende nem de tanto quanto você estudou. Não depende nem o quanto você é capaz. Não depende nem se está indo tudo bem, tudo dando certo, as coisas se ajustando na sua vida. E quando Deus fala para Gideão, ele diz, ó, tem muita gente. Fala com esse pessoal, que quem tiver com medo, volta para casa. Ele fala, agora pronto, já estava difícil. Falar para voltar para casa, ele foi lá. Ele disse, ó, quem tiver com medo, se for covarde, então volta para casa. Irmãos, 20 mil foram embora. Ficou só 10. Aí pirou a situação, que era 1 para 12 agora, né? Ou 12 para 1. Aí sabe o que aconteceu? Só tem muita gente. Deus chega para ele, mas tem muita gente ainda. E Deus manda fazer um teste, o teste das águas. Não vou explicar isso para você hoje. E naquele teste só passou 300. 300 homens ficou com Gideão agora. E agora? Sabe, irmãos, às vezes você fica impressionado com as coisas aparentes. Impressionado às vezes com o que as pessoas vivem, o que elas estão fazendo, o que elas estão dizendo. Deixa eu falar. Se o rio de Deus estiver fluindo dentro de você, você não precisa nem muito dinheiro para ter a maior vitória da sua vida, para ter as maiores conquistas da sua vida, para alcançar tudo que Deus tem para a sua vida. Porque não depende do teu braço, não depende do teu esforço. Então Gideão foi lá, e um dia eu vou ministrar sobre isso. Com 300 homens, ele põe para correr um inimigo de 120 mil soldados. E por último, para concluir essa palavra, eu quero falar de outro homem chamado Paulo. Um homem chamado Paulo. Você sabe que, e agora eu quero falar que às vezes você não deixa o rio de Deus fluir dentro de você. Sabe por quê? Porque você tem muitas preocupações, porque a sua mente está muito envolvida com muitas coisas. Sabe, você está muito ocupado com coisas que às vezes são legítimas, são boas, e que você já até planejou, você já estabeleceu lá um alvo, e você está indo para esse alvo. Mas deixa eu falar para você, quando o rio está fluindo na sua vida, as coisas vão acontecer tão rápido que você vai se assustar. Você sabe por quê? Porque você agora não depende do seu braço,
Você depende do fluir de Deus na sua vida. Você depende do poder de Deus na sua vida. Amém? Você quer experimentar o fluir de Deus nessa noite? Estou vendo aí umas 8 pessoas. Deixa eu dar uma segunda chance, como fez o Jefferson. Você quer experimentar o fluir de Deus? Aleluia. Então, quem quer o fluir e quem experimenta o fluir de Deus, ele vai ser uma pessoa que não haverá desafios tão grandes que o faça parar. Não haverá uma luta tão grande que o impeça de avançar. Eu quero falar aqui de Paulo para concluir, para a gente orar. E eu quero começar dizendo para você que você deveria parar sua vida, ou seja, que você não deveria, ou que você deveria, na verdade, parar qualquer coisa na sua vida. Qualquer coisa que seja entulho, qualquer coisa que tenha prendido você, sabe? Eu sei que às vezes você tem coisas que parecem uma coisa de estimação. Parece aquilo que você está tão agarrado, tão preso, tão, sabe? Mas eu creio que nesses dias Deus está falando comigo e com você que chegou uma nova fase na sua vida. E que tem coisas que você precisa deixar para trás. E que aquilo que é um desafio para você, uma conquista que você estabeleceu, vai acontecer muito rápido se você deixar o Espírito fluir na sua vida. Amém, irmãos? Eu quero concluir falando de Paulo, porque Paulo, ele tinha todos os motivos para não permitir que o rio do Espírito fluísse, continuasse fluindo na vida dele. Mas ele não desistiu. Então, em Atos capítulo 16, por favor, Bruno. Eu não sei se eu marquei aí e mandei para você. Eu acho que eu não mandei. Atos capítulo 16. Só que eu não vou. Vê se você acha é lá do meio para frente. É a história de Paulo e Silas, um dia que eles estão pregando o Evangelho. E um dia que eles expulsam um demônio de uma moça numa determinada cidade. E no dia que ele faz isso, então juntaram-se os homens que ganhavam muito dinheiro, porque aquela mulher, a moça era endemoniada, ela tinha um espírito de adivinhação. E Paulo então, ele expulsa o demônio daquela moça. E ela perdeu os poderes dela. Ela já não podia mais revelar ou adivinhar nada. E sabe o que aconteceu? Os soldados e os homens daquela cidade se reuniram e deram uma surra muito grande em Paulo e em Silas. E aconteceu que, indo nós à oração, saiu aquela jovem ao nosso encontro que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Quando eu estiver terminando, já pode emendar o outro, tá? Esta, seguindo Paulo e nós, clamava dizendo: esses homens que anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito que estava naquela moça: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora o espírito saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados, juízes da cidade. E apresentando-os aos magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior. Segura aí, Bruno. Cárcere interior. Sabe, irmãos, o que Paulo estava fazendo nessa cidade? Ele estava pregando o Evangelho. Ele estava fazendo a vontade de Deus. E expulsou um demônio. E por causa disso tomaram uma baita de uma surra. Mas uma surra que as costas ficaram rasgadas. As costas de Paulo e Silas. Rasgou as costas dele. Uma grande surra. Depois o prenderam.
E aí colocaram, tem um verso, acho que o 22, fala que eles foram arrastados pelas ruas, depois tomaram uma grande surra, e agora eles são lançados no cárcere interior. Nós ouvimos um pastor explicando sobre o cárcere interior. Era a última parte, a parte de baixo do presídio, prisões precárias daquela época. As de hoje já não são, né, precárias. E ali, naquele lugar, eles amarraram eles num tronco. Amarraram no tronco. E naquele lugar era onde caíam os dejetos, as fezes, as urinas de todo o prédio era jogada ali. E era ali que Paulo estava pregando o evangelho. Qual que é a nossa tendência quando parece que você está fazendo a coisa certa, você está praticando a vontade de Deus, e de repente você percebe que a coisa desandou? Qual que é a nossa tendência? Deus não é comigo. O que está acontecendo? Será que eu sou filho de Deus mesmo? Será que Deus me ama mesmo? Porque a nossa tendência é essa. E o verso 25 diz o seguinte: e perto da meia-noite, diga comigo, meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Olha, irmãos, o que eu estou falando para você é que diante da sua maior tribulação, se você tiver a atitude certa de, ao invés de reclamar, de murmurar, quando a coisa deu errado, você começar a adorar a Deus, porque foi isso que Paulo fez, foi isso que Silas fez. Eles começaram a cantar louvores a Deus. Eles começaram a orar, né? E de maneira que os outros ouviam eles orando e cantando. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. Aleluia. Irmãos, eu tô te dando uma chave aqui. Eu estou te dando um segredo. Não é um segredo, não é uma chave. Sabe, tem coisa que você só acessa se você tiver a chave, né? É a chave da porta, é a chave da senha lá, é uma chave. Estou dando a chave, porque, sabe, hoje, a geração que nós vivemos é uma geração muito fraca espiritualmente. No geral, falando da igreja aqui não, no geral. Por quê? Porque se estiver tudo bem, o que a pessoa entende? Deus é comigo. Deus está me abençoando. Estou vendo o agir de Deus. Estou vendo a mão de Deus na minha vida. Estou vendo o trabalhar de Deus na minha vida. Agora, se alguma coisa começa a dar errado, ele desiste. Ele até para. Ele até desanima. Sabe, a Bíblia diz, quando a Bíblia fala desses homens aqui, Hebreus capítulo acho que 11, diz assim que esses homens, o mundo não era digno desses homens. Porque, põe lá no versículo, Bruno, por favor. Aleluia. Porque a tua circunstância vai mudar quando você tiver um posicionamento certo em Deus. Está chorando? Alisson, louve. Mexe no cabo do 15. Está sofrendo? Desse microfone do alto para mim. Mexe no cabo. Sabe, o louvor desses homens subiu ao coração de Deus. Esses homens, eles... Assim, pode desconectar e conectar de novo. A palavra diz que foi na meia-noite. À meia-noite. Você sabe que eles tinham tomado uma grande surra. Quem está comigo? Tinha tomado uma grande surra. Mas a surra de verdade mesmo. As costas estavam completamente retalhadas pelos chicotes. E meia-noite. Por que meia-noite? Porque meia-noite é a hora mais escura. É a hora mais sombria. Deixa eu falar para você, meu irmão, não importa o momento que você esteja, se você deixar o Espírito fluir na sua vida, as prisões, os cárceres, a doença vai embora, a glória de Deus vai se manifestar na sua vida. Então não olhe para a circunstância, não olhe para a prisão, não olhe para o seu momento, olhe para o Senhor, olhe para o Senhor. E a palavra diz que quando eles começaram a cantar, por volta da meia-noite, os estudiosos só da medicina diz que é a hora que o sangue esfria. Nós, né, sabemos, a hora que o sangue esfria. Eu lembro um dia que eu sofri um acidente no dedo, foi um acidente gravíssimo, né? E era noite, tarde da noite, umas 10 horas da noite. Onde que eu cortei o dedo, eu estava fazendo um serviço ali. E eu falei para minha esposa, eu falei, olha, eu sofri um acidente aqui, mas fica tranquila, amarrei o dedo lá com os negócios. E eu falei, eu vou voltar e terminar o serviço. Por quê? Porque o sangue estava quente.
Agora quando o sangue esfria, eu imagino que Paulo, meia-noite, é o momento que o sangue esfria. É o momento que as dores vêm de uma forma muito terrível. Sabe, queridos, você, não do jeito de Paulo, mas você, em algum momento você vai passar por isso na sua vida. Sabe? Um momento onde a dor aperta, onde a noite parece mais escura, onde parece que você não vai sair dessa. Mas eu estou te dando uma chave hoje. Comece a louvar. Comece a adorar. Amém? Eles tinham sido arrastados pela rua, haviam apanhado muito. Agora estava jogado no compartimento interno, caindo ali as fezes, as urinas de todos ali sobre eles, amarrados, presos, homens de Deus. Mas deixa eu falar para você. Talvez alguém, os irmãos nem sabiam onde eles estavam. Os amigos nem sabiam onde eles estavam. Então vai haver um momento que as pessoas nem imaginam o que você está passando. Nem imaginam o que você está vivendo. Nem sonham com a dor que você está sofrendo. Com as dúvidas que passam na sua cabeça. Com as várias vontades de desistir de tudo. Mas deixa eu falar para você, o Senhor sabe. O Senhor sabe. Amém? E o que eu estou falando para você é que você tem dentro de você o poder de vencer qualquer desafio e qualquer gigante. Porque você tem um rio fluindo dentro de você. Você crê nisso? Você tem. Você crê em Jesus, como diz as Escrituras? Então se você crê, fica de pé. Porque a palavra é bem clara, que se você crê como diz a Escritura, rio de água viva vai fluir do seu interior. Eu gostaria que apagasse as luzes, deixasse só a luz ambiente e que você feche seus olhos agora. Porque você vai descobrir algo poderoso nessa noite. Que toda conquista que você precisa, toda vitória, está simplesmente num detalhe. Deixe o rio fluir na sua vida. Ah, pastor, mas eu não consigo. Eu estou esperando Deus vir e fazer o rio fluir. Deus já fez isso. Deus já depositou o Espírito dele na sua vida. Quem deixa o rio, quem faz o rio fluir é você. Com a sua atitude, com o seu posicionamento, com a declaração da sua boca. Então eu gostaria que você levantasse uma mão para o céu, assim, e você começasse a falar algo para o Senhor. Senhor, eu quero permitir que o rio de Deus flua no meu interior. Você pode falar isso? Porque no momento que você está falando, que você está orando dessa forma, talvez você nem entenda muito, talvez você nem sabe muito. Deixa eu falar para você, você não entende muito as coisas. Tem coisa que você não entende muito. Você não entende como que se pilota um avião de 300 passageiros. Você não sabe quais os procedimentos. Mas quando você embarca, simplesmente você desfruta da viagem. Deixa eu falar, o que Deus tem para você é poderoso. Talvez você não entenda, mas o convite de Deus nessa noite é: desfrute do que eu tenho para a sua vida nessa noite. Se você fala em língua, comece. Os irmãos, o instrumento aumenta um pouquinho mais. Se você fala em língua, comece a liberar a palavra, liberar o rio. Libera o rio dentro de você. Quero ouvir. Ah, pastor, não fala língua, mas você sabe da glória, aleluia. Então faz isso. Você está liberando o rio também. Você está permitindo que o rio flua também na sua vida. Oh, aleluia, aleluias, aleluias. Ah, eu declaro um fluir de Deus essa noite na sua vida, meu irmão. Abra sua boca, abra sua boca. Não converse com seu vizinho, não. Simplesmente feche seus olhos e fale com o Senhor. Porque no momento que você começa a liberar palavras, você descobriu, você entendeu, você está deixando o rio fluir. E onde que está esse rio, pastor? Já está dentro de você. Jesus disse que aquele que crê em mim, como diz a Escritura, o rio flui dentro. O rio já está dentro. O que ele precisa é fluir. Então flua agora. A equipe louvou, flua agora, flua em línguas estranhas agora. Flua, abra sua boca, flua, 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 flua. Oh, Espírito Santo, oh, Espírito Santo, oh, Senhor, nos ajuda. Oh, só fale.
fale, só vá falando, só vá falando. Se recuse a ficar de boca fechada. Se recuse a ficar de boca fechada. Abre a sua boca e deixa fluir. Líderes, venham. Líderes, esposas, comece a impor as mãos em alguns irmãos. Comece a orar por alguns irmãos. Líder de treinamento, sai do seu lugar. Comece a orar por alguém. Diga para ele: meu irmão, é só abrir a boca que o rio vai fluir. Ah, pastor, não tem ninguém orando por mim. Ora com o irmão que está perto de você. Ora com alguém que está perto de você. Abre a sua boca, abre a sua boca e deixa fluir, deixa fluir. Levante a sua mão para o alto, abre a sua boca, seja intenso, seja intenso. Aleluia. Aleluia. Deus na sua vida, Pai, em nome de Jesus, eu abençoo meus irmãos. Eu declaro que eles vão viver experiências profundas com o Senhor. Eu declaro que esses dias são dias que o Espírito vai fluir, que o Espírito vai fluir, Pai. Eu declaro que são dias que eles serão tocados poderosamente com a sua graça, com a sua bondade, com o seu favor. Eu declaro, Senhor, que eles são amados. Eu declaro que em qualquer lugar que eles estejam, eles vão sempre lembrar, seja no vale ou seja na montanha, porque o Senhor é Deus da montanha e Deus dos vales. Em qualquer momento da sua vida, em qualquer lugar que eles estejam, eu declaro que o Senhor é com eles, Pai. Que eles tenham uma semana vitoriosa e abençoada.